Fala galerinha, vamos estourar o áudio para quebrar o algoritmo do Face. YouTube gosta de som alto no começo do vídeo para compartilhar. Pronto, podemos começar a aula de hoje. Então bom dia galera. Então a gente vai trabalhar um conceito que é capacidade térmica. A gente vai dar continuidade àquilo que a gente está aprendendo, que é, na verdade, a termologia, né? Basicamente, o que a gente está aprendendo é medir quantidades de calorias para fazer determinados processos. A gente vai ficar um pouquinho mais nesse tema e hoje a gente vai entrar num conceito, como é que eu posso dizer? Adjacente. É um conceito que é igual, né? Ele vai ser igual, a gente vai ver a semelhança, mas ele ajuda a compreender um pouco mais. E esse conceito, né, ele é o conceito de capacidade térmica. O que é capacidade térmica, galera? Essa ideia de fazer uma capacidade térmica, lembra que eu falei que eu não armazeno calor, eu só transfiro. Calor é uma coisa que é transferida. Mas há muito tempo a gente acreditava que era, né, algo que eu dava ao objeto. Então, pensa numa seguinte situação. Calma aí. Pronto. Deve ter melhorado. Pensa na seguinte situação. Você vai pensar numa piscina. E aí eu vou despejar aqui um balde d'água. Esse é um balde d'água. Vou desenhar. Eu gosto dessa explicação. Ela é boa. Sei lá, 1 litro de água aqui. Tá bom? Aí o que acontece? Essa é a piscina A. Chamei essa piscina A, por exemplo. O que acontece quando eu despejo 1 litro de água? Eu vou lá e verifico que a água ela sobe um determinado tanto aqui, uma determinada porção aqui, ó. Então a água subiu um pouquinho. Certo. Aí eu vou lá, eu sei que isso aqui é uma forçação de barra, tá? Mas eu vou e tem uma piscina aqui, um pouquinho, ela tem que ter, por via de regra, essa alturinha. Não, tá bom. Pensa só na seguinte situação. É outra piscina, tem a mesma profundidade, mas como vocês podem ver, ela não é tão comprida aqui, estão vendo? Então, quando eu colocar o mesmo baldinho d'água, o que vai acontecer aqui? Bom, se ela não é tão comprida quanto a outra, né? O que acontece? Essa água, por mais que eu tenha jogado o mesmo volume de água, a altura que eu vou verificar aqui, então isso aqui eu já estou até estragando a explicação. A altura que a água vai subir, o nível da água, né? A gente pode pensar assim, o nível da água não vai subir tanto. Então, o que vai acontecer? Quer dizer, não vai subir tanto. Vai subir bem mais. Porque é bem fininha, como se fosse um copo mais fino. Então, qual é a ideia aqui, galera? Eu joguei uma quantidade de água e verifiquei um ΔHzão. Isso aqui subiu muito. Tá vendo? Onde que eu quero chegar? Quando eu pensava nos corpos como, né, eles iam armazenar aquele fluido, o calórico, eu pensava que isso também acontecia. Por quê? Porque quando eu ia para um objeto, então vou fazer um objeto aqui, A. Eu tenho um objeto e um objeto B. Eu ia lá e jogava uma determinada quantidade de calor. Então, se eu tivesse uma fonte confiável de calor, que me desse um calor na taxa constante, sei lá, vou colocar 2 objetos diferentes no Sol durante 10 minutos. É o mesmo Sol, as mesmas condições, então eles vão receber a mesma quantidade de calor. Então, mesma quantidade, é como se fosse o nosso balde, tá bom? É como se isso aqui fosse fluido, não é, mas era como se fosse. E aí eles iam lá e mediam a temperatura e dependendo do objeto, eu tinha respostas diferentes.
ΔT1. Então, sei lá, esse aqui aumentou 2 graus Celsius. E esse aqui, ΔT2, foi 10 graus Celsius. Então, corpos diferentes recebendo, né, quantidade de calor, eles podiam aumentar diferente. E é diferente da discussão anterior. Quando a gente falava da outra equação, a gente não estava falando de objeto. A gente falou de substância. Agora a gente está olhando só o objeto. Então, como é que eu faço a matemática? O que eles pensaram aqui? Então, vamos criar um novo conceito. Esse conceito vai ser o custo, vamos pensar assim, custo para subir 1 grau de temperatura. Tá bom? E eu quero saber o custo para subir aqui também 1 grau, 1 ΔT. E esse custo para subir 1 ΔT do objeto. Eu quero do objeto, tá bom? Então, como é que eu faço essa conta e como é que eles pensaram nessa conta? Está bem escrito torto, mas só para você ter uma noção. Pensa numa loja agora para você entender por que a conta vai ser dessa forma. Foi numa loja, tá aqui a vendinha. Você foi lá, deu 10 reais. 10 reais. E voltou para casa com 2 coquinhas. 2 coquinhas. Tudo bem? Se você dá 10 reais e conseguiu 2 coca, quanto que custou cada coca? Você vai dizer, porra, 5. Não é possível? 5. Então, cada coca custa 5 reais. Mas como é que você chegou nessa conta? Você dividiu 10 reais dividido pelo número de coca. Então, não pensar besteira, galera, não pensa besteira. Então, você chega a um resultado de 5 reais por coca. Aqui embaixo é a mesma ideia. É um outro objeto, é uma outra loja agora. Você vai com os mesmos 10 reais. Beleza? Só que aqui você consegue tirar 4 coca. Então, quanto que custou cada coca? Então, você vai fazer de novo, é a mesma conta. É a divisão. Repara só, se eu dividir 10 reais pelo número de cocas que eu comprei, a gente chega a um valor de que cada coca ali está custando R$ 2,50. Ah, professor, não é mais esse preço há muito tempo, né? O senhor está atrasado. Pois é, eu não tomo mais refrigerante há séculos. Então, mas vocês compreenderam que é uma divisão? Essa divisão, o que a gente está pegando a gente está dividindo aquilo que a gente forneceu e dividindo por quanto a gente conseguiu comprar. Então, vamos fazer a analogia aqui. O que eu tenho que dividir? Eu tenho que dividir o calor que eu forneci pelo ΔT. Então, esse conceitinho novo aqui, que eu falei que era o custo para o objeto subir 1 grauzinho, ele vai ser calculado da seguinte forma. Ele tem um nome e ele se chama capacidade térmica, que era a ideia ali, né, que a gente falou. E o que eu tenho que dividir é quanto de calor que eu dei dividido pelo ΔT de temperatura que eu consegui meio que comprar no meu objeto. Então, é assim que eu determino a capacidade térmica. Tá bom? Aí, agora aqui um parênteses, tá? Então, é importante você entender que a capacidade térmica está relacionada a objetos. Então, quando eu falo capacidade térmica, eu estou falando de um objeto. E onde é que ela é importante? Por exemplo, quando eu tenho sempre a mesma unidade de um objeto. Tipo, sei lá, eu tenho aqui um garfo. O garfo, ele tem sempre a mesma massa e ele é feito sempre do mesmo material. Então, às vezes é mais fácil eu trabalhar não com a substância nem com a massa, igual a gente fazia na calorimetria antiga, e a gente trabalha só com a capacidade térmica dele. Então, eu vou ter para aquele garfo uma capacidade térmica fixa. E se eu estiver trabalhando com muitos garfos, é mais esperto eu só pegar a capacidade térmica, né, de saber exatamente a capacidade térmica de cada garfo individual. Outra forma é quando eu tenho, por exemplo, um objeto complexo. A gente vai ver mais à frente calorímetros. Mas a ideia imagina uma garrafa térmica, bem desenhada aqui,
E ela é complexa, ela é feita de plástico, ela tem material de vidro, a gente vai ver mais ou menos como é que ela é feita, mas ela é um objeto muito complexo. Então ela não é feita de uma substância só. Então ao invés de fazer mc∆T, aquele mczinho com calor específico que é a massa, eu vou só trabalhar com a capacidade térmica da cafeteira. Então esse objeto todo vai ter uma capacidade térmica do objeto. Então só para você entender a diferença. Aí o que acontece? Vamos lá. Então a gente tem uma nova equação que é assim, Czão, vou aproximar aqui para não ficar muito, ΔQ sobre ΔTzão, esse Tzão de temperatura, tá? Antes, o que a gente tinha? Vamos olhar. A gente tinha uma equação que era assim, ó, que a quantidade de calor que eu precisava para fazer um processo era mc ΔT. É isso. Aí apareceu esse novo Czão aqui. Aqui tá errado. Não devia fazer assim, não. Escrevi ΔQ antes. Não escrevi. É mania. Então, esse Q sobre ΔT, o que eu faço agora? Eu vou pegar esse ΔT para não ficar essa divisão feia. Eu vou escrever assim, ó. Olha só. Passar para lá dividindo. E essa equação é transformada assim, ó. Fica o Q de um lado e um Czão vezes o ΔT. Agora, olha essa equação. Não. Olha essa equação aqui em cima, uma embaixo da outra, e a gente faz agora um cara crachá. Cara crachá, e a gente vai olhar que essa capacidade térmica, ela está ocupando um lugarzinho aqui especial na minha equação. Esse lugar aqui. Então, eu também posso escrever capacidade térmica, tá vendo? É como se isso aqui, ó, fosse equivalente ou igual a isso. Então, quando eu tiver um objeto feito de uma substância só, tipo o garfo, como eu dei de exemplo, o garfo, eu posso dizer que a capacidade térmica daquele garfinho, daquele objeto, pode ser calculada com a massa do objeto vezes, aqui ó, tem que ser um C minúsculo, tá bom? O calor específico daquela substância. Então aqui é a substância, aqui é o objeto. Para você distinguir bem, tá bom? Eu vou botar sempre o objeto. E é isso, galera. Basicamente, são essas três equações que a gente vai usar. Ela vai auxiliar a gente em determinadas contas, tá bom? Então, mais à frente, a gente pode ver a palavra capacidade térmica e ela é um novo conceito que vai dizer mais ou menos, ela é parecida com calor específico, só que ela está se referindo ao objeto. Então, só fazer aqui uma diferença para você entender melhor. Calor específico, fazer pequenininho. Esse aqui é o calor específico. Ele é o custo para subir, custo, caloria, eu falo caloria, quantidade de caloria necessária para subir 1 grama, 1 grau Celsius, daquela substância. Então, é o custo para um pedacinho daquela substância. E o que é capacidade térmica? É a caloria necessária, a mesma coisa. Só que não é mais 1 grama. Aquele objeto aqui é aquele para subir. Deixa eu voltar um pouquinho. 1 grau Celsius. Aquele objeto. Capacidade térmica. Enfim. Então, existe uma diferença, tá bom? Capacidade térmica eu estou falando de objeto, calor específico eu estou falando de substância. Os dois têm a ver com a quantidade de calorias que eu preciso para fazer o processo de aquecimento de 1 grau. Então vamos lá. Como é que vai ficar as questões? E acho que essa é a parte que vocês querem, né? Então vamos lá. Imagina que eu tenha aqui 2 bolinhas de gude.
E aí o calor específico do vidro é 0,2 caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? Então, aí eu te pergunto, qual é a capacidade térmica de cada uma dessas bolinhas? Então, vou pegar o nosso quadrinho. Qual dessas fórmulas eu vou usar? Ele está pedindo capacidade térmica, não é? Então, vou pegar uma que tem um Czão. Uma que tem um Czão e ele está me dando calor específico e massa. Então, olha aqui, ó, cara crachá, eu identifico essa fórmula. A princípio, seria isso. Então, do objeto A, vou escrever bem assim, ó, Ca, massa de A vezes calor específico de A. Então, é tranquilão, ó. Ca é 200 grama, está casando com grama, então posso usar 200 vezes 0,2. Ca vai ser igual a 0,2, vai ficar 40. 40 o quê? Aí vai ficar só o seguinte, ó. Caloria por grau Celsius. O que isso aqui está significando, gente? Que o objeto A, ele cobra, por isso que eu falo por custo, para a gente entender, ele cobra 40 calorias para subir cada 1 grauzinho Celsius. E o B? Bom, deixa eu chegar isso aqui para lá. Pra lá. O B vai ficar assim, ó. Mesma coisa. CB, capacidade térmica, vai ser MB. E aí eu tenho que lembrar de fazer pequenininho para você entender que tem diferença, tá? Grande, ser pequeno. Mesma coisa. Só vou mudar agora, ó. 400 gramas vezes 0,2. E isso vai dar CB igual a 80 cal por grama grau Celsius. Então vamos interpretar o resultado que é importante nas questões de capacidade térmica. O que isso está significando? Olha, o corpo B ele pede mais calorias para subir 1 grau. Faz sentido, não é? Porque olha só, tem mais massa aqui. Então se eu jogo mais caloria no A, se eu jogo caloria no A, ele vai subir muito mais do que o B. Então como eu estava dizendo, olha só, é claro que vai ter subido mais a temperatura do corpo A, porque ele tem menos massa. Igual a gente viu quando estava analisando essa equação aqui, ó. Quanto mais massa eu tiver, mais calor eu vou precisar para aquecer, entendeu? Então, se eu tenho muita massa, quer dizer, e fixa o calor, quer dizer que cada vez menos vai ter diferença de aquecimento. É a diferença entre aquecer uma piscina, né, e aquecer uma jarrinha de água. Mas, enfim, vamos lá. Fornecido AB dividido pela... Oi. Porque